Olá, o meu nome é Marielle, eu sou médica, alergista e imunologista aqui na Clínica Crossi. A gente está muito feliz em trazer esse primeiro episódio de uma série sobre reações à mesa, focando muito em alergia alimentar. O tema do meu doutorado é alergia alimentar, eu trabalho bastante com pacientes alérgicos e seria interessante que a gente conversasse, qualquer dúvida que vocês tenham, encaminhe pra gente. Tem muita coisa mudando e se atualizando em relações a diagnósticos, tratamentos de alergia alimentar. Mas ainda, muitos mitos que a gente precisa esclarecer. Então, quando a gente fala em alergia alimentar, eu acho que a principal questão para a gente esclarecer é que a alergia alimentar é gigante. E dentro dela, dentro desse nome alergia alimentar, existem várias doenças diferentes. E os comportamentos à mesa, as gravidades das reações também são diferentes. Então, por exemplo, um dos grandes medos, receios de famílias são em relação a alergias alimentares que cursam com anafilaxia, choque anafilático. Isso existe? Sim, existem. Tem algumas alergias chamadas de IgE mediadas, em que a gente faz um diagnóstico baseado na clínica do paciente, ou seja, em até 1 hora esse paciente tem urticárias, que a pele fica vermelha coçando, pode ter os inchaços, que a gente chama isso de angioedema, pode ter alteração respiratória com broncoespasmo, como se o paciente estivesse numa crise de asma, vômitos. E se isso acontece junto, o paciente pode ter a anafilaxia, precisar de adrenalina. E quando a gente vai para o diagnóstico, existem testes tanto na pele quanto no sangue para identificar o IgE desses alimentos e, consequentemente, então com a história clínica, mais os exames, muitas vezes a gente já chega no diagnóstico de uma alergia alimentar IgE mediada. E essas são pacientes que, no simples contato com algum alimento, de pegar algum bolinho que tinha sido feito conjunto com camarão, o paciente às vezes nem comeu mesmo camarão, mas algum pedacinho ali entrou em contato, o paciente pode ter uma anafilaxia, tá? Então isso pode acontecer e os exames estão aí para a gente nos guiar e nos ajudar, mas eles não são a única ferramenta. Tá aí também um outro mito sobre alergia alimentar. O pessoal acha que fazer exame de alergia é igual a diagnosticar alergia alimentar, e não é assim. Muitos exames de alergia vêm positivos em pacientes atópicos que têm uma tendência a fazer alergias, rinite alérgica, dermatite atópica, e não necessariamente significam uma alergia alimentar. Então tome bastante cuidado. O IgE, os exames de IgE, eles devem ser pedidos e principalmente uma restrição deve ser feita se a gente tem uma clínica por trás de uma alergia IgE mediada. No oposto das alergias IgE mediadas, a gente tem as não IgE mediadas. As não IgE mediadas envolvem sintomas gastrointestinais, crianças bastante pequenas, como por exemplo os lactentes ainda, que estão muitas vezes ainda em aleitamento materno. E pela mãe consumir alguns alimentos, como até o leite de vaca, o paciente pode ter sintomas de mais comum é o sangue vivo nas fezes. Esse paciente com esse tipo de sintoma não tem chance de ter reações anafiláticas. E é interessante que a gente vá diferenciando os riscos que existem, porque as preocupações também vão minimizando quando as famílias entendem o diagnóstico correto. E dentro das alergias alimentares, então, existem vários tipos de doenças que precisam ser corretamente diagnosticadas. Então vamos juntos, pegue seu café, vamos conversar um pouco mais sobre alergias alimentares. As alergias alimentares IgE mediadas, que são aquelas que têm sim o risco de anafilaxia, por incrível que pareça, enquanto a mãe está amamentando a criança, ela não precisa fazer dieta. São a minoria dos casos que a mãe precisa fazer dieta durante o aleitamento materno. Esse é um outro mito. Muitas mães chegam em restrições, fazendo dietas sem precisar.
Nas não IgE mediadas, isso acontece mais frequentemente. Isso porque a gente tem um mecanismo imunológico por trás de cada uma dessas doenças do pacotão alergia alimentar. Quando a gente chama de IgE mediada, a gente precisa de mecanismos imunológicos dependentes de anticorpos e quantidades de proteínas maiores para desencadear uma reação. Por isso que, em mais de 90% dos casos, a mãe não precisa fazer dieta enquanto está amamentando o seu filho que tem uma alergia alimentar IgE mediada. A restrição é só na criança. Quais os alimentos mais comuns das alergias? Isso também são grandes perguntas que surgem no consultório. A gente sabe que na infância, tanto das IgE mediadas quanto das não IgE mediadas, o alimento mais envolvido é o leite de vaca. Temos outros alimentos também, como ovo, trigo, soja, o amendoim, as castanhas, os peixes e os frutos do mar. O adulto possui mais reações com alimentos que não são de consumo diário, que o consumo é só esporádico, como o camarão, por exemplo. Falando em camarão, a gente precisa conversar sobre um mito clássico. Você conhece algum paciente, algum colega que tem alergia a camarão e já deixou de fazer algum exame de tomografia, por exemplo, porque o contraste da tomografia é com iodo? E as pessoas acham, muitos serviços de radiologia mesmo acham, que a reação do camarão é pelo iodo, ou seja, quem tem alergia a camarão não pode fazer nenhum exame com contraste iodado. Isso é um grande mito na alergia. A reação, tanto pelo camarão quanto pelos outros alimentos, são por proteínas. No caso do camarão, essa proteína se chama tropomiosina. Tem outras proteínas sendo estudadas, mas a verdade é que não é o iodo que causa reação alérgica ao camarão. Então, quem tem alergia a camarão pode sim fazer exames com contraste iodado à vontade. Existem casos de alergias a contrastes? Sim, existem. Outro episódio, outra série. Mas as alergias a camarão não impedem que o paciente faça exames ou qualquer procedimento com contraste iodado. Outros alimentos que estão acontecendo muitas alergias, que a gente tem visto muito no consultório, são amendoins, castanhas. E aqui eu queria mostrar para vocês, será que quem tem alergia a amendoim necessariamente tem alergias a castanha de caju, por exemplo, a castanha do Pará ou outras alergias? Não necessariamente. O amendoim é uma leguminosa. As castanhas são oleaginosas. Eles podem, sim, ter reatividade cruzada, mas existem exames que a gente faz para diagnosticar se uma alergia é só ao amendoim ou se essa alergia é também às castanhas. Quando a gente pega as próprias castanhas, elas são diferentes. Existem alergias específicas só à castanha do Pará, por exemplo, e a gente pode liberar, lógico, com toda uma investigação e muitas vezes através de testes de provocação, as outras, como avelã, como castanha de caju. A verdade é que algumas são mais semelhantes. Então aqui eu tenho, por exemplo, a castanha de caju e o pistache. Essas sim são muito semelhantes. A gente, inclusive, faz aqui na clínica as desensibilizações às castanhas. E quando a gente faz a desensibilização à castanha de caju, que o paciente consegue começar a comer a castanha de caju, consequentemente ele também está apto a consumir o pistache. Lógico que com muita orientação, supervisão médica, porque alergias alimentares, IgE mediadas, quando bem diagnosticadas, são aquelas que existem os riscos de anafilaxia. Então, todo procedimento que possa ser feito, e hoje a dica é, existem muitos procedimentos, tanto no diagnóstico como no tratamento. Eles precisam ser feitos com equipes treinadas, especialistas que estudam os assuntos, mas não deixem de ficar sem saber as novidades nesse assunto. Acompanhe a gente para mais vídeos, informações, comentem o que querem que a gente fale, e será um prazer responder a todos vocês. Existem essas diferenças entre o que é uma alergia alimentar e o que é uma intolerância.
A partir daquele momento, toda vez que eu entrar em contato com o alimento, eu vou ter reprodutibilidade, vou ter alguns sintomas. Então, eu vou dar um exemplo do alimento que é mais comum na vida adulta. Em termos de gravidade, as alergias alimentares, elas são mais graves.